2 Samuel capítulo 20, do verso 4 ao 13. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque nós temos a convicção, a certeza de que o Senhor é bom, de que o Senhor ouve as nossas orações, que os seus planos são melhores que os nossos, são maiores que os nossos, que os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Obrigado, Senhor, por este lugar, pelas nossas vidas, pelo privilégio que nós temos de poder ouvir a sua palavra, ouvir o seu evangelho, desfrutar da sua presença. Obrigado, Senhor. Nós levantamos um altar neste lugar, nessa noite, em adoração a Ti, em gratidão e louvor ao único Deus vivo, ao Pai da eternidade, ao Criador de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir. A Ti somente, ó grande eu sou, no nome de Jesus Cristo. Fala comigo, fala com os meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, no verso 4, diz assim: o rei disse a Amasa: reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias. Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Absai: Seba, filho de Bique, vai nos prejudicar mais que Absalão. Levem minhas tropas e persigam-o antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Os soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha. Como vai, meu primo? Disse Joabe, e o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Absai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe. Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho. E os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Diz assim: todos pararam para olhar. Diz aí, meu irmão, no seu lugar: todos pararam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho, até um campo, e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa para fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bique. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite a respeito de distrações. Quem aqui já andando com o celular na mão, vendo mensagem, vendo alguma coisa no celular, foi andando, e de repente se esbarrou em alguma coisa, de repente tropicou, de repente caiu até no buraco, até de forma engraçada, ou até mesmo de forma mais séria. Até nós vemos isso na internet, vários vídeos de pessoas andando nas ruas, olhando para o celular, distraída com o celular, e acaba trombando um carro, acaba caindo numa fontezinha, numa praça, enfim. Pessoas se distraem com o celular nos dias de hoje, nós mesmos nos distraímos com o celular nos dias de hoje, e passamos por coisas engraçadas e até coisas mais sérias, por causa da distração.
Estamos andando e ao invés de prestar atenção nos obstáculos, ao invés de prestar atenção no que está ao nosso redor, estamos tão distraídos com aquilo que estamos vendo no celular, na nossa mão, naquela telinha, que acabamos tropeçando, trombando, enfim. O que estava acontecendo aqui nesse texto que nós lemos? O que o rei, o que o povo, o que os guardas, a guarda real estava fazendo nesses dias, era que o rei os convocou para uma missão. O rei Davi os convocou para perseguir um determinado inimigo, e eles foram chamados para vencer aquele inimigo, para acabar com a vida daquele inimigo, para que eles não tivessem problemas, para que eles não levantassem fortificações, se fortalecessem e criassem problemas ainda maiores para o rei. Então aquele exército sai e vai atrás do inimigo, encontra o inimigo, e de forma até inusitada, Joabe de repente estava esperando uma guerra sangrenta, uma guerra exaustiva, uma guerra mais difícil, uma batalha mais difícil, e ele de repente chega diante do seu inimigo de forma a enganar o inimigo pensando que não ia acontecer nada, ele vai e fere o seu inimigo com a mão esquerda. Aquele homem cai no chão. Aí eu quero que nós agora encaremos essa cena, que a gente possa imaginar agora essa cena. O homem cai no chão, ferido no estômago, as suas entranhas, a Bíblia diz que se derramam na terra, e ele cai no meio do caminho, e cria-se uma poça de sangue, e ele fica ali no meio da rua, no meio do caminho. Foi isso que aconteceu nesse texto, nessa história, como diz o texto bíblico. Depois veio um homem, percebe que estavam todos parando para ver aquela cena, para ver aquela tragédia, para ver aquela situação. Todos que passavam paravam para ficar olhando o que estava acontecendo, tão impactados. Eles começaram a se distrair com aquilo que estava no caminho e começaram a deixar Joabe caminhar e ir se distanciando. Uma pessoa então percebe, retira aquele corpo do meio do caminho, coloca no lugar afastado do caminho, cobre com o manto, e daí então o povo volta a seguir Joabe, o general do exército de Davi, um dos generais. O que eu quero dizer nessa noite? Qual defunto tem nos distraído nos dias de hoje? O que tem nos feito desviar ou nos afastar do caminho, ou nos distanciar do nosso líder, do nosso Senhor, do nosso comandante? Eu queria falar a respeito de distrações. Em primeiro lugar, que nós vemos nesse texto, é que eu e você, nós somos convocados para uma missão. Nós somos chamados para uma missão. Em João 15,16 diz assim: Jesus diz: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, eu os chamei para ir e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então você está aqui nessa noite, você foi chamado por Jesus. Não fomos nós que o escolhemos, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Nós temos um chamado, você tem um chamado, você foi chamada por Deus, chamado por Deus para alcançar um objetivo, para chegar num lugar, para percorrer um caminho. Você foi chamado, você tem um objetivo a ser alcançado, você tem uma missão. A sua vida não é por acaso, a sua vida não é à toa, não é apenas ter família, ter uma casa, aposentar
e esperar a morte chegar. Não, há um propósito na sua vida, há algo tremendo, há algo especial que Deus tem para você, de forma individual, de forma pessoal. Deus tem para você, aquilo que Deus tem para você, Ele não tem para mim, e o que Deus tem para mim não tem para você. Nós fomos chamados, nós estamos diante de uma convocação. Um rei, um general nos chamou, Ele pagou os nossos pecados, Ele morreu no nosso lugar, e agora nos alistou, para que agora nós vamos, caminhemos e faça o quê? Que a gente dê fruto, que a gente mostre, que a gente produza fruto, que a gente espalhe o Evangelho, que a gente mostre quem é o nosso Senhor, que a gente mostre quem é o nosso general, que as pessoas vejam a nossa bandeira, vejam a nossa nação. Foi para isso que nós somos chamados. Aonde nós estivermos, levantarmos a nossa bandeira, dizendo: nós fazemos parte dessa pátria, a pátria celestial. Nós fazemos parte, nós somos o exército desse Senhor, desse general, desse guarda que não cochila, que não dorme, segundo o salmista. Amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, o que eu quero destacar nessa noite é que eu e você estamos convocados para uma missão, para alcançar um objetivo. Paulo disse que não dá soco no vento. Nós não somos como aqueles que dão soco no vento. Não, nós temos um alvo. Nós temos um alvo. Nós temos um alvo. Amém? A nossa vida não termina. É algo que eu tenho falado muito aqui, e eu tenho vivido realmente isso de forma intensa nesses dias. A nossa vida, nós cristãos, seguidores de Jesus, não se limita a essa terra, a essa realidade. O final da nossa vida natural aqui é apenas o começo da nossa vida eterna com o Senhor. Não é verdade? É isso, é nisso que nós cremos. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, a nossa vida eterna. Até esses dias, eu e a Damares passamos por uma luta bem forte. Ela ainda está se recuperando, está em casa, está bem, ela é Esther, mas ela estava grávida, e por complicações nós acabamos perdendo o bebê. Mas um dia antes, Deus me mostrou que Ele iria cuidar. E no outro dia, ela teve que ir no médico, chegamos lá, o bebezinho já não estava mais ali na barriga dela, estava só o corpinho, só o embriãozinho. E Deus falou comigo, Deus falou conosco: eu vou criar, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dele. E aí nós oramos, nós entregamos para Deus: Senhor, se o Senhor falou que o Senhor vai cuidar, o Senhor vai cuidar. Glória nós te damos, nós te louvamos, obrigado. E eu fiquei tão impressionado com Deus, meus irmãos. Eu fiquei tão assim, impactado com Deus, que eu disse: poxa vida, porque o Senhor me avisou? O Senhor não precisava me avisar, o Senhor não precisava me dar satisfação. O Deus é o Senhor, o Rei da vida é o Senhor, o Criador de todas as coisas é o Senhor. O Senhor não precisava me dar satisfação, mas Ele me deu, Ele me disse. E quando aconteceu tudo aquilo, eu pude falar para Damares: foi assim, assim, assim que Deus falou comigo. Então nós não nos entristecemos, lógico que ficamos tristes, estamos tristes, mas isso não define a nossa vida. O que nós sabemos é que quando chegarmos na eternidade, nós vamos conhecer o nosso filho ou filha. Quando chegarmos na eternidade, ele vai estar lá no seu corpinho glorificado. Ele vai estar lá, porque foi isso que Jesus nos disse, foi isso que Jesus nos prometeu. Essa é a esperança que a Bíblia nos dá. Então esse é o nosso alvo,
essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, e nós fomos chamados para isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, primeira coisa, fomos chamados, existe uma missão para nós, existe uma missão. E eu pensei numa frase assim: a minha emoção não pode parar a minha missão. A minha emoção não pode parar a minha missão. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Tudo bem até aí? Em segundo lugar, nesse caminho que nós estamos trilhando, nesse caminho que nós estamos andando, correndo às vezes mais devagar, às vezes paramos para descansar, nesse caminho da nossa missão, do nosso chamado, vão haver distrações, vão haver situações que vão tentar nos paralisar, nos fazer retroceder, tentar nos impedir de alcançar o nosso objetivo. Nesse caso, nesse texto, havia um defunto, havia um homem com as tripas para fora, dentro de uma poça de sangue, no meio da rua. Agora, em nossas vidas, nos dias de hoje, no nosso dia a dia, por isso eu coloquei o tema dessa mensagem: qual o defunto que distrai você? Não é porque eu sou bizarro, não, mas é porque é o que Deus falou comigo. O que tem servido de defunto para nós nos nossos dias? Ou melhor, o que tem nos distraído na nossa vida, no nosso cotidiano? Às vezes, coisas boas nos distraem, boas, momentâneas, boas para essa realidade, para essa terra, para esse mundo, nos distrai. Às vezes um churrasco, às vezes um programa de TV, às vezes um vídeo no celular, coisas boas nos distraem e nos impedem de continuar focados na missão, no chamado que Deus tem para nós. Às vezes tem alguém conversando a respeito de outra pessoa, fazendo uma fofoquinha, e você para do lado, e aquilo ali é gostoso ao seu ouvido, e você também começa a participar. Isso é bom, isso é prazeroso, e está te distraindo, está te afastando do seu general, está te afastando da sua missão, está te afastando do seu objetivo. Coisas boas, o que mais? Nós podemos citar aqui várias coisas que são boas, que são gostosas, que nos distraem, que nos traz distração. Ganhar dinheiro fácil, às vezes tem pessoas que são viciadas em jogo da loteria, jogo de Mega Sena, de Loto Fácil, de Quina, de Super Sena, enfim. Gostam do dinheiro, principalmente o dinheiro fácil. Nossa, isso vai nos distraindo, isso nos traz distração e vai nos afastando. Pecadinhos de estimação, pecados que nós sabemos que é pecado, que nós aprendemos que é pecado, que lemos na Bíblia que é pecado, que ouvimos o pastor pregar que é pecado, mas não nos posicionamos. Por quê? Porque é bom, porque é gostoso, é um pecado gostoso. Nossa, tão gostoso, não quero parar. Nos distrai, é aquele defunto no chão que nos faz parar e vai nos distanciando do nosso general. O general está indo. O texto diz que o general continuou, que Joabe continuou. Eles continuaram, eles fizeram a missão, eles pegaram o inimigo, eles mataram o inimigo, deixaram o inimigo jogado no chão e continuaram. Os soldados pararam, eles paravam para ver. Então, quais são as distrações boas que têm nos impedido de prosseguir na nossa missão?
de prosseguir o caminho, de continuar trilhando o caminho? Ou quais são as distrações ruins? O que tem de ruim que tem distraído você e a mim? Coisas que nos entristecem, medos que temos, lutos que passamos, erros que cometemos, decepções, traições, frustrações. São tantas as coisas que nos deixam tristes, que tentam nos parar, que tentam nos desanimar, que tentam dizer para nós que não tem jeito, que não tem solução, que não vai dar certo, que agora chegou o fim. Quais são essas distrações? Talvez o William Bonner no Jornal Nacional seja a sua distração, quando você ouve ele falar que está tendo guerra política, que não tem vacina, que está aumentando o número de mortos. Talvez seja essa a distração. Eu estou com medo, não tenho o que fazer, e te afasta do seu propósito, te afasta do caminho, te afasta do seu chamado. Eu volto a dizer, as nossas emoções não podem parar a nossa missão. Deus, o nosso Deus é Espírito. Paulo nos diz para andar no Espírito. Vós, se são do Espírito, andai, então, porém, no Espírito. Sabe por quê? Porque vai ter dia que nós vamos estar mal, nós vamos estar tristes, normal. Jesus chorou. Um dos menores versículos da Bíblia é esse, que Jesus chorou quando ficou sabendo da morte do seu amigo Lázaro. Mesmo depois indo lá e orando por ele, ressuscitando ele chorou, porque ele estava aqui como homem, e o homem não é só espírito, o homem é espírito, alma e corpo. As emoções ficam na nossa alma. Então, aqui nessa terra nós vamos passar por momentos tristes, por momentos difíceis, a qual as nossas emoções, nosso ânimo vai estar lá embaixo. Mas devemos fazer como Davi: ó minha alma, espera em Deus. Ó minha alma, espera em Deus, porque está abatida, ó minha alma. De repente nós podemos ler Davi, tentar imaginar, ver Davi falando isso com ele mesmo. Talvez Davi estivesse ali naquela avenida, e nós aqui olhando Davi compor esse salmo, e ele começa a falar: ó minha alma, espera em Deus, porque está abatida. Com ninguém, sozinho. Nós iríamos olhar e dizer: Davi está louco, está falando sozinho, meu pai, está louco, Davi está louco. Mas não, Davi descobriu que nós somos espírito, e que temos uma alma que tenta nos pôr para baixo, tenta nos desanimar, tenta nos parar. Então, pelo Espírito, nós podemos dar ordem às nossas emoções. Pelo nosso entendimento, nós podemos dar ordem às nossas emoções. Porque o diabo ele lança informações. A palavra demônio significa informante. A palavra demônio, no original, significa informante. Ou seja, o diabo, quando fala de setas malignas, quando Paulo fala lá em Efésios 6, a respeito das setas, dos dardos incendiados que o maligno envia contra nós, nos ataca, através do nosso espírito, através dessa ordem, nós podemos bloquear esses dardos e dizer para a nossa alma: ó minha alma, espera em Deus, se anima, não se abata, não fique triste, não fique para baixo, meu irmão. Não estou dizendo aqui que nós não vamos chorar, nós vamos chorar, mas nós não podemos parar e ficar ali naquele lugar, naquela poça de sangue. Nós não podemos parar no meio do caminho, porque Deus nos deu o Espírito Santo, para nos consolar, para nos ajudar quando não conseguimos caminhar sozinhos. É o terceiro ponto que eu quero dizer agora. Nesse momento, quando os soldados paravam para ver aquela cena, aquela tragédia, aquela coisa horrível, surge alguém
e tira aquela pessoa, aquele corpo de lá. Surge alguém, tira aquela distração de lá. Surge alguém, remove tudo aquilo que distraía o povo. Uma vez, eu ainda não tinha me convertido, voltando de um aniversário, do meu aniversário, de madrugada, levando alguns colegas embora. Eu passo ali no lago, na Avenida do Lago, do tiro de guerra, para quem vai lá pro São Paulo. Ali é onde, na comporta, onde tem aquele semáforo. Quando eu chego ali, eu vejo um capacete rolando na avenida. E eu olho, de repente me viro, vejo uma moto, duas moças estiradas no chão. Paro o carro, vou lá, vejo uma moça, ela já está sem vida. Vou na outra moça, e a moça está toda ensanguentada, engasgando com sangue. E várias pessoas ao redor começaram a chegar, e elas ficaram paralisadas. Eu consegui me ajoelhar ali e pegar o pescoço, colocá-la de uma forma que ela não engasgasse de lado, e comecei a falar para as pessoas que estavam ao redor: olha, liga para o bombeiro, liga para o resgate. Mas interessante que aquelas pessoas não conseguiam fazer nada, elas estavam paradas, como que congeladas, não tinha reação. E eu percebi que elas não conseguiam. Eu peguei e dei um grito, falei: liga para o resgate. Aí um rapaz, ele fez assim, se assustou e conseguiu ligar então. E o resgate chegou, socorreu aquela moça, e ela está viva até hoje. Mas vai ter momentos que aquilo que nos distrai, que tenta nos desviar do caminho, nós não vamos conseguir tirar essas distrações. Nós mesmos não vamos conseguir ir lá e remover aquilo que nos distrai, seja coisas boas, sejam coisas ruins. Quando Pedro diz para Jesus está resolvido a ir para Jerusalém, sabendo que seria crucificado, sabendo que seria espancado, sabendo que seria torturado pelos nossos pecados. Pedro disse para eles: não, o senhor não vai para lá não, o senhor não vai para lá. Se nós observarmos assim, seria uma coisa boa, não é verdade? Uma coisa boa. Realmente, Pedro, você tem razão, eu não vou não, porque lá eu vou ser espancado, eu vou ser humilhado, eu vou ser crucificado, eu vou morrer. Então você tem razão, uma coisa boa, mas que uma total distração para o propósito ao qual Jesus foi enviado. Não estaríamos aqui se Jesus tivesse aceitado aquilo para a vida dele. E ele repreende Pedro, nós sabemos da história, e ele continua e ele vai e cumpre o seu propósito, vai até o fim, no seu objetivo, no seu alvo, naquilo que o Pai tinha preparado para ele. Por isso eu repito, nós estamos aqui adorando o Senhor, temos acesso à palavra, podemos entrar na presença do Rei com ousadia. Aleluia. Então vai ter coisas boas que nós não vamos conseguir retirar, vai ter coisas ruins que nos entristecem, que nos deixam para baixo, que também não vamos conseguir retirar. O que fazer então? Devemos lembrar o quê? Haverá alguém que pode retirar aquela distração do caminho. Alguém pode surgir, remover aquilo para você, aquilo que você não consegue, aquilo que você está parado, não tem forças, eu não tenho reação diante dessa distração. Em Mateus capítulo 19, verso 25 e 26, ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Talvez a distração que nos para hoje, que nos impede hoje,
que nós olhamos para aquilo já faz tempo, aquilo não é novo, aquilo já faz tempo que está ali. Eu não consigo, não tenho reação. Mas se nós pedirmos para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, entrar no nosso caminho, entrar ali e tirar aquela distração, remover aquele corpo, Ele vai fazer, porque tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Alguém pode retirar o defunto do caminho. Alguém pode retirar o defunto do caminho. Precisamos da ajuda de Jesus. Precisamos reconhecer que Jesus, só o Senhor pode fazer isso. Jesus, isso está me tirando do caminho. Jesus, isso está me afastando, isso está me distraindo. Eu tenho me distraído com isso, Senhor. Seja coisa ruim ou seja coisa boa, meu irmão. Boa entre aspas, boa para essa vida, boa para essa carne, para essa terra. Me entenda bem. E nós precisamos reconhecer o que tem nos distraído. Eu gosto muito, nós sempre brincamos, eu gosto muito de futebol, de assistir futebol, eu me ligo em futebol, né? A gente sempre está brincando aqui entre os obreiros. É coisa boa, mas se eu não ficar atento, se eu não vigiar, aquilo me distrai. E eu passo horas vendo notícias, jogos de futebol, coisas boas para a minha carne. Então eu preciso reconhecer, nós precisamos reconhecer qual é a distração que nos impede, que nos atrapalha de continuar e atingir o objetivo, atingir o alvo daquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Retire todas as distrações do seu caminho com a ajuda de Jesus. O que tem sido uma distração para você? Qual defunto distrai você? Você consegue crer comigo que Jesus pode todas as coisas? Você consegue crer comigo que Jesus, para Ele nada é impossível? Mas pastor, você está dizendo aí, mas de repente nós oramos pela vida, né, do nosso filho e não aconteceu. Mas Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu preciso crer, nós precisamos crer, meus irmãos. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia depois de Jesus Cristo, a Bíblia fala dele, que ele foi escolhido ali como diácono da igreja, por ser um homem cheio do Espírito Santo, por ser um homem joia, um homem justo, um homem legal, um homem íntegro, um bom homem ali na cidade. E o que acontece com ele? Ele é morto apedrejado. Ele é morto apedrejado. E por quem? Por aqueles que estavam no templo, pelos fariseus, pelos líderes religiosos daquela época. Mas qual era a esperança de Estevão? A esperança dele chega antes dele fechar os olhos. Quando ele está ali sendo apedrejado, ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor em pé, ao lado do trono de Deus. Ele vê o Senhor Jesus ali. E ele pode dizer isso para aquela multidão. E mais, ele diz para o Senhor: perdoa-os. E ele toma uma pedrada, ele diz para Jesus: perdoa esse que me deu a pedrada. E ele toma outra pedrada, ele diz para Jesus: perdoa aquele também que me deu a pedrada. Porque essa era a esperança de Estevão. Meus irmãos, nós precisamos crer que essa é a nossa esperança. Nós precisamos crer que esse é o nosso alvo. Amém? Glória a Deus, que nós possamos descobrir nessa noite quais são as nossas distrações, entender que nós estamos numa missão
que nós somos escolhidos, reino sacerdote de Deus, geração eleita, que nesse caminho vai ter distrações, e que quando eu não conseguir remover essas distrações, eu tenho um Deus que ouve o meu clamor, que me atende, que conhece as minhas fraquezas, que sabe de tudo que eu passo e que Ele virá ao meu socorro. Amém? Fique de pé, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para que fique claro para nós aquilo que é distração para nós. Começa a falar isso para o Senhor. Senhor, o que é distração na minha vida? O que tem me distraído de Ti, das Suas coisas, dos Seus caminhos? O que tem me feito parar no caminho e me distanciar do Senhor? Esclarece para mim, Jesus, esclarece para nós, esclarece para a Sua igreja, Senhor, aquilo que tem nos paralisado, aquilo que tem nos distraído. Talvez nem percebemos que estamos distraídos. Talvez a coisa é tão boa, talvez a coisa é tão legal, é tão bom, que não percebemos que é uma distração. Talvez, Senhor, são coisas tristes demais, que não queremos nem lembrar, que não queremos nem falar, que não queremos nem pensar, e que não conseguimos remover. Precisamos de ajuda, Senhor. Precisamos da Sua ajuda. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor visite agora as nossas vidas, aqueles irmãos que ficaram em casa também, os nossos familiares. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nos ajuda a enxergar as distrações, nos ajuda, Senhor, na Sua glória.